Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei dar continuidade ao primeiro vídeo que fiz no canal, que foi sobre a primeira parte dessa temporada do novo desenho dos Cavaleiros do Zodíaco exibido pela Netflix. E se você não viu esse primeiro vídeo, o link está na descrição. Tá gostando? Então vamos girar com as ideias. A nova versão de Seiya, Yoga, Shun e Shiryu estão de volta na Netflix. E agora a saga dos Cavaleiros de Prata chegou. E para resumir mais de 15 episódios que correspondem a essa saga no anime original em apenas 6, não deve ser uma tarefa muito simples. E na minha humilde opinião, os roteiristas conseguiram fazer isso muito bem. Claro que a maioria dos fãs admiradores do clássico, como eu, não conseguem ficar muito satisfeitos com esse resumo. Mas temos que compreender que hoje as coisas são diferentes, e pegar uma obra dos anos 80 e converter para o público contemporâneo não pode ser feito um copiar e colar como muitos gostariam. Ainda mais considerando o fato de terem de comprimir a saga, como já foi dito. Mudanças na história. O primeiro episódio dessa segunda parte inicia no mesmo momento em que a parte 1 terminou, com Ikki sendo derrotado e Mist de Lagarto aparecendo junto com Marin com o objetivo de matar os Cavaleiros de Bronze. Então já podemos dar adeus a vários personagens que vimos no clássico, como Dócrates, Giste e os Cavaleiros Fantasmas, Cavaleiros de Aço, os comandantes do Mestre Gigas e Piton, Mestre Cristal e vários outros. E antes mesmo de Mist ser derrotado, outros cavaleiros aparecem. Com isso já podemos ter uma ideia do quanto a história é corrida. O padrão das lutas continuam parecidas com as da primeira parte, que tem como padrão a troca de porrada, disparos de energia e golpes especiais de acordo com o poder de cada cavaleiro. E isso para mim foi muito bom, porque torna as lutas muito mais divertidas. Todavia, a ausência de sangue e violência continua me incomodando muito, pois algumas cenas muito boas do clássico ficaram super sem graças dessa vez, justamente por isso. Outro fator que ainda não consegui me conformar é o fato de as armaduras não quebrarem mesmo com tantos danos no momento da luta. Com isso dá a impressão de que não importa a qualidade da armadura, sendo ela de bronze, prata ou ouro, pois todas elas aguentam qualquer coisa. Isso, além de tornar a trama menos interessante, torna também menos realista. E por falar em realismo, outra coisa muito esquisita é a ausência de figurantes. No desenho aparecem diversos ambientes, como praia, deserto, ruas e estradas. E em todos esses lugares, com a exceção de um mendigo que já conhecia o Seiya, eu não reparei nenhum civil passando pela rua. Nem mesmo um carro na estrada aparece. A personalidade dos Cavaleiros de Prata estão um pouco diferentes devido à história. No anime original, eles são enganados pelo mestre do santuário e encaram os Cavaleiros de Bronze como traidores. Dessa vez é diferente. Como nessa história existe uma profecia de que Athena irá perder na guerra contra os deuses, os Cavaleiros de Prata aceitam o fato de o mestre ter se virado contra Athena. Ou seja, eles têm plena consciência de que estão traindo sua deusa. Tanto que acontece uma cena muito interessante com o Cavaleiro Algol de Perseu, no qual ele próprio assume ter profundo respeito por Athena. Entretanto, ainda assim teria de matá-la devido às ordens do líder do santuário. A cegueira de Shiryu é um evento muito importante na história, e nessa versão isso também acontece. Porém, tudo ocorre de forma muito menos impactante, tanto pela ausência de sangue e violência, quanto pelo fato de não existir todo aquele drama que advém do clássico. Pois além do desespero de precisar vencer a luta, também sentimos todo aquele clima de amizade e autossacrifício.
Dessa vez, o fato de tirar a própria visão acontece apenas como uma necessidade de sobrevivência. Contudo, uma coisa que gostei bastante foi a parte em que a batalha mitológica entre Perseu e Medusa é mencionada. Dessa vez, a história foi narrada com muito mais detalhes e a ilustração também ficou muito boa. E ver o Yoga tentar fazer o mesmo que Perseu foi muito legal. Outra questão que se refere à cegueira do Shiryu foi o fato dele continuar lutando normalmente com os outros cavaleiros depois de sua deficiência. Com isso, não vemos ele retornar aos 5 picos antigos para uma reciclagem como vimos no anime original. Com o encurtamento da história, já poderíamos prever que alguns Cavaleiros de Prata não iriam aparecer. Babel de Centauro, Capela de Auriga, Algete de Hércules, Dio de Mosca, Círio de Cão Maior e vários outros fazem parte dessa lista. Nessa saga também aparecem alguns Cavaleiros de Ouro, e a cena no qual a Iora de Leão aparece para matar os Cavaleiros de Bronze é muito menos atraente, pois o momento em que os 3 Cavaleiros de Prata intervêm na luta dele com Seiya não acontece. E com isso a aparição da armadura de Sagitário no corpo de Seiya consequentemente acaba se tornando menos interessante. A superioridade dos Cavaleiros de Ouro é bem evidente como já esperávamos, tanto no quesito força, como em resistência e rapidez. Contudo, a habilidade de se movimentar na velocidade da luz não é citada. E sinceramente, na minha opinião, isso foi muito bom, porque eu sempre achei esse fator um grande exagero, para não dizer forçado. O relacionamento entre Saori e Seiya nessa versão ficou muito mais interessante do que era no clássico, pois existe um afeto recíproco entre eles. Muitas vezes até parece que eles são um casal de fato. Outro ponto da história que sofreu mudança foi a reaparição de Ikki depois de ter sido dado como morto. No clássico, ele aparece para salvar Shun de morrer nas mãos do Cavaleiro de Fogo. Nessa nova versão, ele reaparece para ajudar Seiya e Saori de serem assassinados covardemente por Jamian de Corvo. E por falar nele, a personalidade do Cavaleiro de Fênix continua a mesma, mas dessa vez ele está mais independente do que nunca, pois afirma ser um completo ateu por não se preocupar com Athena e também assegura estar salvando Seiya apenas para acertar as contas com ele no futuro. A maior alteração. Nos 2 últimos episódios, a trama deixa o santuário em segundo plano e foca em um outro inimigo de Athena, que é o Gurad. No clássico, esse vilão não existe. Então, ao invés de termos um basicão de qualquer história de heróis que resume a luta do bem contra o mal, nessa versão nós temos 3 equipes lutando entre si com motivações e crenças diferentes. A primeira são os protagonistas representados pelos Cavaleiros de Bronze, que são fiéis devotos de Athena. A segunda é o Santuário, comandado pelo mestre, que é motivado por uma profecia que o faz acreditar que destruir Athena é a única solução para a sobrevivência de todos. E por último temos Gurad, que acredita que os deuses são cruéis e que não devem interferir com o livre-arbítrio da humanidade. E com isso construiu ao longo dos anos uma companhia poderosíssima de tecnologia e armamento, com o objetivo de exterminar todos os deuses, começando com Athena. Visivelmente, a aparição de Gurad parecia dispensável no início da história. Contudo, nessa segunda parte eu até achei interessante, pois deu um tempero a mais na história. Bom, meus amigos, essa foi a minha análise pessoal dessa animação. Mesmo com tantas mudanças, Cavaleiros do Zodíaco continua sendo uma obra muito boa. E independente de você ter visto a versão clássica, na minha humilde opinião, vale muito a pena assistir essa versão. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades e ser um habitante do planeta Vital.
Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.